Olá, bom Deus. dia. Eu me chamo Thaís Martins e hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Lucas 24. Amém? A partir do verso 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que busca entre os mortos ao que vive? E ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estão. Pai, em nome de Jesus, nos concentra, Pai, e nos debruça nessa hora diante da Tua palavra. Esmiuça, Senhor, ela no nosso coração. Fala conosco, se revela, em nome de Jesus. Amém. O momento da ressurreição de Jesus é um momento em que a glória de Deus é notoriamente vista. É um momento em que toda e qualquer dúvida de qualquer coração é quebrado, é desfeito. Todo o embaraço da mente, do entendimento das pessoas daquela época, é desbaratado diante da ressurreição de Jesus Cristo. Ele se propõe, fala, né, deixa aquele local de glória, de plenitude, de glorioso, tanta glória, né, naquele local de onde ele veio, né, ele abandona a sua glória e vem, se coloca numa posição de humilhação, se humilha como um homem, porque ele limita o seu próprio corpo, ele se permite ser limitado, se permite ser desonrado, se permite ser humilhado e focado no plano maior que Deus tinha para ele, que o Pai tinha para ele. E ele vem, anuncia, diz o que vai acontecer, e quando isso de fato acontece, quem divide a glória com ele é quem creu. Quem divide a glória com ele é quem acreditou. Quem divide essa glória com ele é quem perseverou. Quem se abastece desse milagre, né? Quem coloca uma carga, né, federal, como a gente diz, na sua fé, é quem esperou nele, é quem acreditou naquelas palavras. Então, ver a ressurreição de Jesus, ver Jesus ressurreto, saber, identificar que aquela ressurreição aconteceu, é para quem esperou. Se você está em posição de espera em Cristo, ele vai responder, ele vai fazer, ele vai mostrar o milagre dele. E quando a glória de Deus encheu, né, a terra, porque a gente entende que quando Jesus nasce, Jesus é uma resposta de Deus ao Éden. Ele é uma resposta de Deus ao Éden. Lá no Éden, ele disse que da semente da mulher ele levantaria um. E quando a glória de Deus é revelada no bebê Jesus, né, no nascimento dele, eu creio, irmãos, que ele encheu a terra. Ele encheu a terra com a sua glória, só que a sua glória agora é materializada em Cristo.
a sua glória numa criança, a sua glória num ser. E é assim que eu e você andamos, carregando a glória de Deus. Assim como na plenitude dos tempos Deus enviou Jesus, na plenitude dos tempos nós temos vivido e revelado Cristo. E esse é o nosso papel. Se alguma coisa não está acontecendo perto disso, nós estamos falhando. E quando a glória de Deus se revela para aqueles que esperaram, creram, aguardaram no Senhor, se ajustaram até que ele chegasse, até que a ressurreição de fato acontecesse, eles foram abastecidos. O que eu quero falar nessa manhã é sobre ser abastecido por Deus, sobre se permitir ser abastecido por Deus. No meio desse trâmite, a gente vê mulheres na alta madrugada saindo das suas casas para levar os aromas, né, para aquele sepulcro. Elas encontram a pedra removida, foi para o primeiro impacto, né? Elas encontram a pedra removida do sepulcro. Então já desconfigurou a primeira configuração, porque o certo era encontrar a pedra intacta, fechado o sepulcro. Não acharam o corpo, foi o segundo impacto, porque não era só abrir e encontrar o sepulcro aberto, mas ou encontrar o sepulcro aberto, mas não encontrar o corpo também era uma variante para elas. Aquilo ali mudou mais uma vez a configuração. O terceiro momento em que elas se deparam agora, né, o terceiro impacto delas é se deparar com dois varões. Então, além da pedra removida, o corpo já não estava mais ali, né? Além disso, elas se deparam com dois varões que se revelam para elas, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, né? Eu creio que esse baixando os olhos para o chão é um momento em que elas devem pensar ali, ou vai se cumprir aquilo que Jesus disse que iria acontecer, né, a respeito da sua ressurreição, ou algo muito tremendo, parecido com isso, vai também acontecer. A gente não sabe se havia dúvida no coração delas, a gente não sabe se havia algum questionamento, porque elas saíram das suas casas com os aromas para levar para o sepulcro, pelo que a gente sabe, isso é uma prática, né, cultural dali. E aí, de repente, se depara com três situações, né? Pedra removida, o corpo já não estava mais lá, e dois varões que se revelam. E nessa revelação eles falam para elas, e eles lhes falaram: por que buscas entre os mortos o que vive? Ele não está aqui. E agora o terceiro, não, o quarto impacto que elas recebem: ele não está aqui. Essa constatação, essa notícia, que para elas era uma notícia nova, né? Apesar de Jesus ter dito tudo que iria acontecer, quando o fato, né, quando a situação acontece de fato, elas estão vivendo aquilo, não mais só ouvindo, não mais só recebendo a palavra, não só vendo a promessa sendo proposta, elas estão fazendo parte do cumprimento da promessa. Então, elas apreciam aquele momento com várias situações inusitadas para elas, porque elas simplesmente são aquelas mulheres que saíram de casa com os aromas, né, para adorar, para bendizer, para reconhecer mais uma vez ali o Senhor delas, honrá-lo, né,
aromatizar aquele ambiente, que é um ambiente de morte, elas queriam, de alguma forma, declarar aquela adoração delas a Jesus ainda. E eu quero dizer que quando eu e você, a gente se propõe a adorar a Deus, as circunstâncias podem até não ser naquele formato que a gente esperava. A gente se propõe a adorar a Deus, a fazer o melhor, a cumprir aquilo que a gente se propôs lá no início com o Senhor, na nossa aliança com Deus. Algumas configurações vão ser novas, vão ser inusitadas. Mas o que tem que ficar firme no nosso coração é que a ressurreição de Jesus, o que ele fez por nós, a entrega dele naquela cruz, vale. Tudo isso vale. Que eu e você estejamos atentos àquilo que de fato vale a pena para Cristo, para a palavra de Deus na nossa vida, para a obra que Deus tem para nós, porque é isso que nos faz atravessar situações novas, sentimentos novos, emoções, né? Eu acredito que uma emoção atrás da outra, um impacto atrás do outro, mas aquelas mulheres tinham no coração delas adorar a Deus, não importava a configuração. Não importava qual era o cenário, né? Os cenários mudavam, pelo que eu estou vendo, num quadradinho do sepulcro, vários cenários inesperados, apesar, volto a dizer, do que Jesus te disse. Então, apesar do que Jesus te disse, vai ter configuração que você, de repente, não estava esperando. Apesar do que Cristo te propôs lá na sua aliança com Ele inicial, tem coisas que estão chegando que são novidades. Mas eu quero te dizer que Jesus está além da novidade. Ele está lá no teu futuro, ele está no teu presente, ele esteve lá no teu passado também. Então, que você continue com o propósito que essas mulheres estavam de adorá-lo. Não importa em que configuração de vida, de classe social, de momento de saúde, de momento de trabalho, o Senhor te chamou para adorá-lo. Então, a configuração delas, a todo instante, poderia mudar. Nossa, fato novo, fato novo, fato novo. Primeiro fato novo, a pedra está removida. Segundo fato novo, o corpo não está aqui. Terceiro fato novo, 2 varões se apresentam para nós. Só que vem a grande notícia. Por que procuram o vivo entre os mortos? Aquela notícia também era uma novidade, mas era fruto de uma promessa de Deus. Elas estavam fazendo parte daquele momento da ressurreição. Elas eram também protagonistas disso. Elas estavam ali constatando que a ressurreição se cumpriu, que a glória de Deus invadiu a terra e levantou Jesus do sepulcro. A glória de Deus estava dentro dele, ele vivo ou ele morto. A glória de Deus estava nele. Então a gente precisa guardar essas duas verdades. A intenção delas adorar a Deus, adorar a Cristo. E 2, o poder de Deus habitava em Jesus, nele morto, irmãos. O poder de Deus habita em mim e você. Aquele Jesus que nasceu, aquela criança que veio revelar a Deus, que a glória de Deus estava nele, que ele abandonou sua glória lá no céu com o Pai, ele também habita em nós. Jesus habita em nós. É a mesma glória que está em Cristo. A mesma glória do menino Jesus no seu nascimento, que encheu a terra. É ela que habita em nós. É essa glória de Deus que enche a tua casa, que enche a tua família. Ela habita em você, ela habita em mim. Que a gente continue nessa proposta de adorá-lo, independente das novas configurações. Se crermos, veremos a glória de Deus. Então, que a gente esteja
andando nessa via pavimentada pelo Senhor Jesus, nessa via que foi feita por Ele, amém? De perseverança, sabe? De foco no que Deus tem para nós. Ele ficou focado na proposta do Pai. Ele ficou ligado com o que com o que Deus tinha para ele. E essas mulheres, né, a gente vai ver mais abaixo que elas agora elas começam a anunciar essas verdades. Eram fatos que colaboravam, né? A gente fala que dentro de uma sentença, o juiz, para ele tomar uma decisão, ele tem que ter materialidade, né? Ele tem que ter recursos que comprovem algo, um fato, um crime, uma situação, um dano. A materialidade da ressurreição de Jesus foi comprovada, confirmada por essas mulheres. Elas viraram testemunhas oculares da ressurreição. Elas se tornaram as peritas, né? Para confirmar ali, para atestar, elas atestaram a ressurreição de Jesus. Elas viram todo o processo de sepulcro aberto, ausência de corpo, a apresentação de dois varões, né? Dois atalaias ali anunciando para elas uma verdade. Elas se depararam, elas foram a fonte para a confirmação de que Jesus Cristo já não estava mais ali. A nossa declaração de fé é a materialidade para que Jesus venha nos salvar. A nossa declaração de fé tem um efeito no mundo espiritual, né? Em que os demônios se curvam, em que a ordem de Deus a nosso respeito venha se cumprir na terra, em que no momento que você declara a sua fé, os anjos de Deus começam a trabalhar a vosso respeito. A incredulidade foge, o medo vai embora, o pavor vai caindo, a subserviência, né? A gente coloca nossos sentimentos muito expostos, às vezes, para filho, para marido, para pai, para mãe, até no trabalho, às vezes, uma situação desestrutura a nossa vida emocional e o Senhor está ali, ó, catando nossos caquinhos, ó. Um dia você declarou sua fé para mim. Não fica variável, variante assim, não, porque sou eu que cuido de você. Então, essa certeza, essa convicção que Jesus Cristo é o teu Senhor, que Ele continua sendo teu Deus, é essa convicção que te fortalece, que te ajuda, que te leva. Essa adoração, mais a sua declaração de fé, te faz avançar, te faz suportar, ouvir coisas que talvez você não estava adaptada, preparada. Mas o Senhor vem e faz porque Ele é Deus. Então, eu quero agradecer a oportunidade e quero orar com vocês em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, conduz todas as coisas, Pai, nas nossas vidas, que nós possamos continuar numa postura de adoração e que a nossa declaração de fé continue tendo esse efeito verdadeiramente, que a cada dia tu possa nos ajustar a ti e tirar de nós todo pavor, todo medo, tudo que causa, Senhor, estranheza, tudo que causa, Senhor, desestrutura na nossa mente, no nosso coração. Toma as nossas vidas, nossas casas, nossos filhos, nossos casamentos. Toma, Senhor, nosso trabalho, nossa faculdade, a nossa história, Pai. Tu és o Senhor da nossa história. Pai, quando a tua glória invadiu a terra, tu fez tudo novo, tu mudou configurações, tu fez tudo novo por amor ao teu próprio nome. Continua a fazer tudo novo na nossa casa, continua a fazer tudo novo na nossa família, continua a fazer tudo novo na nossa mente, que a nossa mente se submeta tão somente a ti, que a gente venha se ajustar, se permitir ser tratado, Pai.
para te adorar melhor, para fazer o melhor para ti, Senhor. Que em nome de Jesus tu venha tirando as mazelas do nosso coração. Tudo que fere, tudo que magoa, tudo que vem, Senhor, como uma avalanche para tentar, Senhor, nos fazer esquecer nosso propósito inicial, jogar por terra, no nome de Jesus, porque o nosso propósito é te adorar. A nossa declaração continua de pé, nossa declaração de fé continua de pé, e eu quero te agradecer por isso. No nome de Jesus, sela nessa manhã o nosso coração, Senhor, e faz morada, e opera, e mostra o teu milagre, no nome de Jesus.